Boa noite a todas, a todos. Em nome da Comissão Permanente de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, dou as boas-vindas a todos os presentes. Declaro aberta a audiência pública que tem como objetivo apresentar e discutir com a sociedade as diretrizes da Lei Paulo Gustavo. Eu gostaria, a quem quisesse, que se pusesse se aproximar, assim, quem queira, claro, para ocupar os lugares aqui, não há problema, tá, pessoal? Isso aqui é uma audiência pública, está aberto a todos e não tem lugar reservado aqui para ninguém, ok? Bom, para nós iniciarmos, eu gostaria de convidar à mesa a excelentíssima senhora vereadora Carol Ribeiro, também membro permanente da Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Lazer desta casa. Gostaria de convidar também o excelentíssimo senhor vereador Jorginho Mota, membro da Comissão Permanente de Educação, Cultura, Esporte e Lazer e Turismo dessa casa. Chamaria também o excelentíssimo senhor Vitor Souza, presidente do Conselho Municipal de Política Cultural. A excelentíssima senhora Rose Marques, coordenadora do Comitê Estadual da Lei Paulo Gustavo, representante do Estado de São Paulo, na Operativa Nacional dos Comitês da Lei Paulo Gustavo. A excelentíssima a caráter senhora vereadora Janete Rocha Pietá. Excelentíssimo doutor, professor, vereador Edmilson Souza. Bem como o excelentíssimo senhor vereador Wesley Casaforte, gostaria de convidá-lo também para compor a mesa. Bom, boa noite. Em nome aqui da vereadora Carol, eu cumprimento a todas as mulheres aqui presentes e em nome do vereador Jorginho, todas as autoridades, os representantes de todas as classes aqui presentes. Eu gostaria agora de solicito a todos que de pé, gostaria de convidar o senhor MC Cris e MC Guzan para cantar o hino nacional. Boa noite a todos, tudo bem? Boa noite. Eu sou o Cris, eu sou produtor musical, fundador da Maze Records. Há 3 anos eu produzo jovens de periferia que não têm condição de produzir a própria música, o álbum, e sem fins lucrativos. E eu creio que todos que estão aqui estão pela cultura, mas antes de tudo isso, nós somos brasileiros e eu gostaria da ajuda de todos vocês. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo pode cantar também, gente. Retumbante,
E o sol da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafia nosso peito à própria morte. Ó pátria amada e idolatrada, salve, salve, Brasil. De sonho intenso e Raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Se o teu formoso céu risonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, impávido colosso. Em teu futuro espera essa grandeza, terra dourada. Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste sol és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Viva o Brasil, gente! Uma salva de palmas! Muito obrigado. Eu gostaria também de convidar a senhora Lara Vitória para cantar o hino a Guarulhos. Oi, pode ser. Obrigada. Ajuda, meu amor. Você consegue entrar rapidão esqueci rapidão. A letra? Aqui. Peraí, só um minutinho. Tá bom. Você é boa, fique em paz. Quando a voz não der, respira e traz lá do diafragma. Não vai, não. Obrigada. Tá bom? Boa noite, tudo bem? Me chamo Lara Vitória, tenho 11 anos. Vou cantar o hino a Guarulhos para vocês. Então, é isso, vamos lá. Sob o céu dessa pátria querida, mais 100 anos de luta e labor, cingem hoje o teu nome, Guarulhos, que se ergueu por seu próprio valor. Chaminés como lanças erguidas nos apontam o caminho a seguir, trabalhando, vencendo empecilhos, desfraudando o perdão do povil. Tuas praças são livros abertos, onde lemos futuro e glória. Crispiniano e Bueno fulguram como vultos eternos na história. Que o teu nome, mais um centenário, e na língua tupi proclamado, seja um hino de paz e esperança, pro teu povo feliz entoar. Foi tudo, né? Galera, peço desculpas caso eu erre alguma parte, eu não estou muito bem da garganta, mas é isso. Muito obrigada. Está ótimo. Peço a todos que se sentem, por favor. Nós vamos ter agora um vídeo, mas eu queria dar um esclarecimento. Eu sei que tem vários presidentes aqui, então eu gostaria de chamar todos para compor a mesa, mas infelizmente nós íamos ter que fazer uns 4 andares aqui, como tem vários presidentes de várias associações. Estou vendo aqui o pessoal da escola de samba, o pessoal, então peço desculpa a não poder pôr todos aqui, eu gostaria muito, mas para não desapontar alguns, chamar um, não chamar outro, então vamos dar continuidade. Nós vamos agora vamos assistir um vídeo. Ele foi elaborado pelo Ministério da Cultura, ok? E esse vídeo nós vamos
passar agora aqui no telão. Isso é para quem não pegou física, não pegou quem não alcançou, eles procuram arte. Onde é que encaixa isso? Como é que eu faço agora? Tô tendo que ficar em pé aqui para ver minha novela que nem um 2 de pau. Bom, oficialmente, agora sim, a número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos. A Lei Complementar 195 de 2022 dispõe sobre o apoio financeiro da União aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios para garantir ações emergenciais direcionadas ao setor cultural em decorrência dos efeitos econômicos e sociais da pandemia da Covid-19. Esta lei ficou conhecida popularmente como Lei Paulo Gustavo. Então, o objetivo desta audiência pública é apresentar as diretrizes da Lei Paulo Gustavo e discutir com essa mesa e todos aqui presentes a aplicabilidade desta legislação pelo Poder Público Executivo e pelas instituições culturais guarulhenses. Esta audiência pública tratará especialmente da lei e especificamente da Lei Paulo Gustavo e não amplamente sobre as políticas públicas municipais na área da cultura. Bom, a partir desse momento, né, eu gostaria de apresentar a cada um as considerações iniciais aqui da mesa. E eu vou dar um prazo para nós não nos estendermos muito, como vão ter ainda depois ao público, de 5 minutos, como o maior prazo para cada representante aqui da mesa colocar as suas considerações iniciais, que peço que fiquem atentos ao tema, que é a explanação da Lei Paulo Gustavo. Logo em seguida, eu já passo aqui a palavra a todos os interessados. E a lista de inscrição já será aberta agora pelas nossas assistentes, todos que poderão falar. Claro,
dependendo do número de inscrições, enquanto cada um da mesa tem 5, eu peço que vão fazendo as inscrições e se dirijam às assistentes que estão aqui ao meu lado direito, e que assim, dependendo do número de inscrição, nós determinaremos um tempo, para nós não nos estendermos aqui. Se 100 pessoas se inscreverem, nós vamos ter que diminuir o tempo. Ok? Então, inicialmente, eu passo a palavra agora para a excelentíssima vereadora Carol Ribeiro, por 5 minutos. Boa noite a todos e a todas. Obrigada, presidente Lauri. Em seu nome, cumprimento a mesa toda, né? Vereador Jorginho, vereador Edmilson, vereador Wesley, vereadora Janete, ao Vitor, a moça ali, esqueci o nome dela, Rose, e a todos presentes. Acho que é nossa obrigação, né? O Lauri, assim que foi procurado, eu também, nós nos colocamos à disposição para estar fazendo a audiência, e foi até marcada rápida, né, Lauri? Devido à urgência, né? A gente sabe que tem alguns trâmites e prazos para poder obter esses recursos da lei, né, do Paulo Gustavo. E queria me colocar à disposição de todos, no que tiver ao nosso alcance, né, da comissão, como vereadora, e dizer que é importante, né, para a nossa cidade, para o pessoal da cultura, da secretaria, todas as pessoas que a gente sabe que os recursos são mínimos, né, e toda ajuda é bem-vinda. E essa lei é mais que especial, né, representa uma pessoa que foi muito importante para o país, né, e é uma referência para muitas pessoas. E então é isso, agradeço a todos, uma boa audiência para todos nós. Obrigada. Passo a palavra agora para o vereador Jorginho Mota, também membro da comissão daqui de Cultura da Casa. Boa noite a todos. Antes de começar, respeito às pessoas deficientes que tem aqui, eu vou me autodescrever. Eu sou moreno, estatura mediana, tenho cabelos castanhos encaracolados, estou usando um óculos redondo azul, estou vestindo um costume também azul. E eu sou o vereador Jorginho Mota. Obrigado, gente. Bom, queria agradecer, né, a todos que estão hoje participando dessa audiência pública. Dizer que há muito tempo nós não tínhamos aí um recurso destinado à cultura da nossa cidade, né? Então eu ouvi agora há poucos o pessoal da assessoria nossa aqui da Câmara Municipal dizer que em outras audiências públicas que tiveram sobre a cultura não duravam mais do que 15 minutos, né? E hoje nós estamos vendo aí a casa cheia, né, para tratar de uma lei tão importante e que vai aí alavancar todos os nichos culturais da nossa cidade. Já aproveito para cumprimentar as autoridades aqui, né? A Rose, que entende muito do assunto, o meu amigo Vitor, que também foi secretário de Cultura, a gente fala aqui uma vez secretário sempre, meu presidente aqui, Lauri Rocha, minha amiga vereadora. Também cumprimento as mulheres em seu nome, vereadora Carol Ribeiro, e também a minha querida amiga e vereadora Janete Rocha Pietá, também o meu amigo Edmilson Souza, vereador, que também foi secretário da Cultura e sabe o que isso representa para a nossa cidade esse momento, né, Edmilson? Meu amigo vereador também, Wesley Casaforte, e todos presentes. É uma noite especial, espero que a gente possa discutir muito sobre a cultura aqui hoje e principalmente que esses recursos a serem destinados para a nossa cidade sejam realmente direcionados, né, para
para os nichos que realmente tem que ser. Esse é o voto desse vereador. Estarei acompanhando como membro aqui da Comissão Permanente de Cultura, Educação e Esporte, e tenho certeza que se nós trabalharmos juntos, Legislativo, Poder Executivo e população, com certeza nós vamos conseguir fazer muito com esses 10 milhões que estão para vir aí. Obrigado. Muito bem, Jorge. Eu passo a palavra agora para o senhor Vitor Souza. Boa noite a todos, boa noite a todas. Agradecer aqui, primeiramente, à Câmara Municipal de Guarulhos por essa oportunidade de fazer parte dessa audiência pública fundamental para a cultura da nossa cidade. Agradecer aqui ao Lauri, Carol, Jorginho, pela disposição da comissão em atender essa demanda que é fundamental, ao vereador Wesley, a Janete, Edmilson, principalmente a Rose Marques. Parabéns pela iniciativa, parabéns pelo empenho, parabéns pelo trabalho de poder coordenar todas essas ações junto ao Estado, né, o Comitê Estadual, e de trazer também esse diálogo junto ao Ministério da Cultura para que a gente possa esclarecer as questões da cidade. Para quem não me conhece, eu sou o Vitor, hoje eu estou aqui representando na condição de presidente do Conselho Municipal de Políticas Culturais. A cidade de Guarulhos está agora diante da Lei Paulo Gustavo, um vídeo bem importante, bem bonito para a gente relembrar o que foi o impacto da cultura, da pandemia na área cultural, o impacto da pandemia para todas as pessoas, naturalmente, mas o quanto isso afetou diretamente, né, a classe artística e todo o sistema, né, cultural, todas as pessoas envolvidas nesse processo. A gente ainda está trabalhando em cima dessas questões para poder fazer com que a cultura se desenvolva na cidade, mas é sempre importante lembrar as conquistas que a cidade tem e as instâncias de debate que a cultura sempre teve, né? Então, hoje eu estou aqui na função de presidente do Conselho Municipal de Políticas Culturais. A cidade, ela tem um plano de cultura, ela tem um Conselho Municipal de Políticas Culturais, ela tem um fundo de cultura, e isso é premissa para que a gente consiga avançar com essas políticas culturais. E elas garantem que a gente possa utilizar os espaços de participação para poder avançar com os recursos da Lei Paulo Gustavo e trazer para a cidade. Daqui a pouco a Rose vai trazer mais detalhes sobre a lei e a gente vai poder também compartilhar um pouco mais de como a cidade vem atuando nos seus espaços de participação. Tá certo? Muito obrigado e uma boa noite a todos. Eu gostaria também, se pudesse, o vereador Maurício Brinquinho pudesse compor a mesa também, nosso vereador aqui da casa. E passo a palavra agora para a vereadora Janete Rocha Pietá. Boa noite a todos, a todas e a todes. Essa audiência é de suma importância. Eu quero parabenizar ao Lauri, que é também Rocha, e que preside a Comissão de Educação, Cultura e Lazer e Esporte. Quero, em nome dele, dizer que aqui está presente todos os representantes, como a vereadora Carol e o vereador Jorginho. Vejam, essa audiência tem uma presença importante de vários vereadores. Eu quero saudar, vindo da direita para a esquerda, o vereador Wesley, o Edmilson, nosso eterno secretário de Cultura, e tem um feito de ser presidente, secretário de Cultura, quando da inauguração do Adamastor. Quero saudar especialmente aqui o Vitor Souza, que é muito importante a sua presença como presidente do Conselho de Cultura,
e a Rose Marx, que vai nos explanar e que é uma estimuladora e representante do Conselho Estadual. Dizer que eu estou muito feliz porque esse projeto, essa lei foi aprovada à revelia do presidente passado. E agora, no dia 11 de maio, ela foi regulamentada, nada mais, nada menos que em Salvador. E Guarulhos vai ser contemplada com 9.975.000, sendo que dessa verba, 70% é para os audiovisuais, né? E os 30% para outros projetos. Eu acho que é muito importante que Guarulhos tenha várias oficinas para ensinar as pessoas a fazerem projetos para conseguir essa verba, porque é para entidades, é também para CPFs. Quem tem CPF tem projeto que faz um trabalho cultural, isso é de suma importância. Ela nasce exatamente, como muito explicou o Vitor, fruto da pandemia e de um setor que foi afetado. Nós temos, a partir do dia 11, 60 dias para inscrever os nossos projetos e conseguirmos a verba. Concluo dizendo que, no segundo semestre, nós teremos mais verbas no mesmo valor, R$ 9.750.000, que virá pela Lei Aldir Blanc, número 2. Portanto, o setor cultural tem que correr, tem que fazer seus projetos e trazer toda essa verba. Parabéns, Lauri, por fazer essa audiência nessa casa que é do povo. Muito obrigada. On time, vereadora. Bom, o Edmilson está acostumado a obstruir, mas passo a palavra ao vereador Edmilson Souza por 5 minutos. Boa tarde, boa noite, né? Boa noite a todos e a todas. Cumprimentar aqui todos que estão presentes, cumprimentar aqui o povo do samba, sem nominar, senão vai sempre faltar algum amigo nosso. As agremiações estão aqui, cumprimentar o povo da música, do teatro, da dança, cumprimentar aqui o povo que luta também pela questão do patrimônio histórico, da literatura, da poesia, cumprimentar especialmente o povo que veio aqui dos coletivos de audiovisual, de cinema, tendo em vista que essa lei, 70% terá que ser aplicado para fortalecer as atividades e as ações de cinema e de audiovisual. Eu gostaria, primeiramente, de lamentar que a gente não tem aqui o secretário de Cultura. Eu acho que não teria compromisso mais importante hoje do que vir aqui à audiência. Eu sei que terá uma audiência no sábado, promovido pela prefeitura, mas eu acho que não custava nada passar aqui e conversar com as pessoas. Pode ser que o professor Jesus chegue ainda, porque eu acho que é bom que ele ouça, é bom que ele veja aqui, né, as manifestações que as pessoas têm a falar aqui. Eu gostaria de, bem rapidamente, dizer que, como já foi dito aqui em outras falas, tanto Paulo Gustavo, a lei, como Aldir Blanc, são leis que foram criados, eu diria, no momento mais triste da cultura brasileira nos últimos 40 anos. De uma presidência da República que acabou com o Ministério da Cultura, que fazia questão de dizer que não gostava de cultura, fazia questão de ter ações para destruir o patrimônio cultural brasileiro. Essas leis nasceram dessa iniciativa de diversos coletivos espalhados pelo Brasil inteiro. Mas eu aqui não gostaria apenas de saudar os 9 milhões, quase 10 milhões que virão aqui. Eu gostaria de dizer que a Prefeitura de Guarulhos, não só de Guarulhos, mas de todas as cidades, ela tem que dizer para a sociedade quanto que ela vai pôr do tributo municipal. Porque não dá para apenas o governo federal mandar esse recurso, porque esse recurso é insuficiente. Senão nós vamos estabelecer uma disputa aqui para ocupar outras linguagens dentro do recurso que está carimbado para o audiovisual.
Eu, particularmente, acho que, no mínimo, se vem 9, a prefeitura tem que entrar com 4,5, porque a gente consegue contemplar as outras linguagens dentro desses 4,5. E nós estamos falando de uma cidade que arrecada 7 bilhões de reais. 7 bilhões de reais. O orçamento, o ciclo histórico orçamentário municipal dos últimos 6 anos é o pior, porque ele não representa nem 0,30 do orçamento. Nem 0,30. Então, ou seja, eu queria fazer uma fala mais contundente. Eu acho que muita gente, às vezes, espera numa audiência pública uma fala mais contemplativa, mas aqui eu estou em casa não por estar na Câmara Municipal, mas por estar numa pauta que a gente milita e atua há bastante tempo, com muitas divergências, que são naturais, mas dizer que nós não podemos deixar passar batido a oportunidade de deixar registrado, porque vai ficar registrado na ata dessa audiência pública. Que a prefeitura, qualquer audiência que ela vá fazer, ela tem que dizer primeiro quanto que ela vai investir. Quando nós fizemos aqui, criamos a maior rede de pontos de cultura do Brasil, 22 pontos de cultura, durante a gestão do ministro Gil, 22, cada R$1 que o ministro Gil mandou para cá, que o governo federal mandou para cá, a prefeitura colocou R$1. Se eles colocassem R$1 milhão, a prefeitura colocou R$1 milhão. O primeiro convênio que nós assinamos veio quase 2 milhões, nós colocamos 2. Então, só queria relembrar isso para a gente não achar que isso vai resolver os problemas da cultura na nossa cidade, primeiro. Segundo, o plano é que tenha o recebimento desses recursos nos próximos 5, 6 anos, talvez até mais. Isso não pode funcionar como um lugar de acomodar e da gente não reivindicar aquilo que é nosso. Se nós tivermos pelo menos 1% do orçamento para a cultura, nós vamos conseguir efetivamente fazer com que atenda as coisas mais do dia a dia ali. Então, queria dizer para vocês que eu estou à disposição, nosso mandato está à disposição, e dizer que eu estou muito esperançoso com essa casa cheia hoje, que a gente consiga fazer valer aquilo que está na Constituição Federal Brasileira, que é o direito à cultura, o direito ao acesso à cultura, aos bens culturais, à produção, à fruição, que é o que está lá. E organizem-se, lutem, contem com a gente no apoio que for possível, e muita gente até falava o seguinte: olha, não adianta fazer audiência pública porque nós não vamos conquistar nada. Nós só estamos hoje aqui discutindo uma lei Paulo Gustavo, porque teve muita mobilização no Brasil inteiro, para que hoje a gente tivesse a possibilidade de discutir. E sempre a gente diz, o exemplo do Aldir e do Paulo Gustavo é um exemplo que nós devemos levar, de nunca desistir dos sonhos, da importância da cultura, mas mais do que isso, de ter lado na cultura, de dizer de que lado está. A cultura brasileira tem um lado, é o lado de resgatar as nossas origens, as nossas manifestações e não permitir nunca mais que um presidente da República ouse fechar o Ministério da Cultura e se referir ao povo brasileiro da forma que ele se referiu. Muito obrigado, boa audiência a todos e a todas. Bom, eu gostaria também de informar a presença aqui da ex-vereadora Fernanda Curti. Mais ou menos. Gostaria de passar a palavra agora para o vereador Wesley Casaforte. Muito boa noite a todos. Quero já cumprimentar a mesa aqui, cumprimentar o colega, meu amigo vereador Maurício Brinquinho, cumprimentar a Rose, cumprimentar o Vitor Souza, meu amigo vereador Jorginho Mota, vereador e presidente Lauri Rocha, vereadora Carol Ribeiro, vereadora Janete Rocha Pietá, vereador Edmilson Souza, agora doutor. Bom, pessoal, também não poderia deixar de estar aqui hoje compartilhando esse momento tão importante, que quando a gente fala de cultura, a gente que tem uma vivência da realidade de periferia de cidade, a gente viu inserir a cultura dentro dos bairros, dentro das atividades, e eu não poderia deixar de estar nesse momento aqui. E falando em cultura, eu já não posso deixar aqui de mencionar também
o nome de duas pessoas que entendo que, na minha concepção, que são pessoas importantes dentro do cenário cultural dentro da cidade. Quero já complementar aqui que também se faz presente o presidente da Uniblocos, né, o Rogério Santana Reis, que é amigo de uma vida inteira também, e tão bem representada a Uniblocos através dele, mas também falar do Adalmir Abreu, que é um grande lutador da cultura da nossa cidade, é um batalhador. Estive ontem compartilhando com ele um momento importante dos 2 anos de programa dele. E, vereadora Janete, tantas pessoas das mais diversas culturas do nosso município estavam lá, vereador Edmilson. Bonito de se ver, que eu acho que é isso que é importante, não é a questão partidária do partido A ou B. Acho que é um olhar humano mesmo, é um olhar que realmente tenha que ter. Como a gente estava até conversando aqui, na apresentação do vídeo da Lei Paulo Gustavo, eu compartilhava aqui junto com o vereador Edmilson Souza e a vereadora Janete Pietá o quanto é emocionante de ver uma situação do que decorre do Paulo Gustavo. É só ter um pouco de sensibilidade, não precisa de muita não, é só ter um pouco de sensibilidade. Chega a ser arrepiante de ver todo o contexto da história dele, e eu acho que mais do que justo hoje ter essa lei que se aprofunda dentro do cenário cultural do nosso país. E, claro, nesse momento tão importante para o nosso município também a gente vê o direcionamento desses recursos que tratam sobre a questão de políticas públicas que envolve também o nosso município com as mais diversas entidades. Então, fico aqui no meu gesto, porque fico entristecido, como já foi até falado aqui, ora outras por pessoas que talvez por desconhecimento ou até mesmo por ignorância de conhecimento cultural, de não entender a importância que é a cultura dentro do nosso país. Então fica aqui o meu apoio a cada um de vocês. Que Deus abençoe. Passo a palavra agora para o vereador Maurício Brinquim. Então eu já vou pegar mais um minuto da Janete aqui, que ela falou 4, pode ser 5, é isso, presidente? Muito obrigado. Uma boa noite a todos, a todos que estão presentes. A camisa eu coloquei aqui, que foi o Sombra que me deu lá fora de presente, falou que quem deu para ele vai ter que dar outra para Sérgio, é isso, né? Que eu não estou conseguindo enxergar muito bem, é isso? Falou, depois você cobra o Sérgio lá que eu vou ter que ganhar outra, porque eu estou te dando a minha de presente. Foi por isso que eu coloquei aqui, tá bom? Mas saúdo a todas as agremiações aqui presentes e que fazem muita falta o carnaval aqui em Guarulhos. Parabéns vocês pela resistência. Gostaria de cumprimentar aqui a Rose, o Vitor Souza, ex-secretário de Cultura, o Jorginho, vereador Jorginho, presidente hoje aqui, Lauri Rocha, vereadora Carol, vereadora Janete, vereador Edmilson, vereador Wesley Casaforte. Gostaria de cumprimentar aqui alguns sindicalistas presentes, Vanderlei, a Luísa, que eu também vi aqui. Gostaria de cumprimentar a Fernanda Curti, nossa vereadora, a Marabaia, que eu vi que está aí, a Mariana, a Rose do PT, o Tiago, que também vi aí, e o Zig Zag, está por ali. Está dando mais alegria para o Partido Verde aí, né, Zig? Olha, a lei foi pensada num momento muito complicado, vereador doutor Edmilson, que me antecedeu, disse, e a lei foi pensada para socorrer trabalhadores no setor da cultura atingidos pelo maior problema causado pela pandemia no mundo inteiro, pela Covid-19. Foi rejeitado pelo Bolsonaro em 2022, né? Decreto assinado por Lula, presidente da República agora, e pela Margarete Menezes, ministra da Cultura. Tanto o Aldir quanto o Paulo Gustavo, a gente sabe o que eles representam para a cultura. E o que já pensavam naquele momento, né, em relação ao valor que a cultura tem no nosso país, ao valor que é necessário a gente retribuir para a cultura nesse país, e ao valor que foi jogado no lixo pelo último presidente da República, Jair Bolsonaro. Presidente que não teve em nenhum momento respeito pela cultura, respeito pelos artistas, na verdade não teve respeito por trabalhadores, por trabalhadoras, não teve respeito pela saúde do cidadão brasileiro, da cidadã brasileira, né? É um período
marcado pelo ódio e que a gente não pode mais deixar acontecer no nosso país. Não podemos mais deixar. Porque todos sofreram e ainda vão sofrer com muita coisa errada que foi deixada para trás. Com essa política de ódio que ainda persiste, com esse racismo que persiste, né? Com essa discriminação que persiste. Nós precisamos pular tudo isso. E um dos pontos principais é a cultura, que consegue trazer todo mundo para dentro, consegue trazer todo mundo à alegria, né? Abraçar todos os povos, né? Abraçar todas as religiões. É magnífico o que a cultura faz por qualquer povo no mundo inteiro. Gostaria de lembrar que em 2021 e 2022, os 2 anos juntos, o governo Guti, culpa do Guti, 2021 foram colocados para a cultura aqui só 4 milhões e 900 mil. Em 2022, 5 milhões. O que está sendo mandado agora pelo governo federal já alcança os 2 anos do governo Guti, o que ele fez, o que ele tentou fazer aqui pela cultura, que não fez nada também. Tanto não fez que o antigo prédio da Câmara... Marques, desculpa, eu não consigo enxergar de longe e de perto eu também não consigo enxergar com óculos. Então, Marques também presente aqui, obrigado. Ex-prefeito Eloy Petá também está presente. Eloy, desculpa, mas como eu falei, ó, de longe eu não consigo enxergar sem óculos e de perto eu não consigo enxergar com óculos, então... é só notado, então tem que ficar aqui, ó. Tem que ficar tirando. Vou pegar o óculos do Ari, que ele enxerga tanto de longe quanto de perto. Mas lembrando que esse governo nunca teve compromisso com a educação, nunca teve compromisso com a segurança, nunca teve compromisso com o servidor público e nunca teve compromisso com a cultura. Com o servidor público, exterminou a Proguaru. Mais de quase 5 mil trabalhadores e trabalhadoras na rua. Com a saúde, terceirizou a saúde com as OS. E foi um crime que ele fez com a saúde que está sendo feito até hoje. Não temos médicos, não temos condições. O SAMU hoje não tem condições de resgatar uma pessoa hoje na cidade de Guarulhos. Estão usando um Celta. Eu vou lá verificar isso de perto. Viu, vereador Edmilson? Estão usando um Celta para poder resgatar pessoas pelo SAMU, tá? Eu vou te ajudar, vereador Lauri, eu estou ajudando é meu Paulo tempo. Gustavo. É meu tempo, eu estou falando de tudo que esse governo fez. Sabe por quê? Porque esse governo aqui, me desculpa, Zig, mas eu tenho que falar, porque é um governo que, na hora que pedimos o prédio da Câmara, da antiga Câmara, né, com mais de 1.700.000 assinaturas para tornar um centro cultural, a exemplo da Praça Roosevelt, ele não aceitou. Então a gente precisa lembrar da história. A gente tem que aplaudir a lei Paulo Gustavo. A gente tem que agradecer que está vindo dinheiro aqui para a cidade, para investimento na cultura. Mas não podemos esquecer que tudo isso foi por conta de um trágico governo de Bolsonaro. E que Guarulhos está passando por um trágico governo também. Também. E desculpa, mas eu não posso aqui só defender a cultura. Estão tirando leite da boca das crianças. Uma lata de 1 quilo de leite que é para ser dado para criança nas escolas por mês. Estão tirando 200 gramas. Estão dando 800 gramas de leite para as crianças. 1 quilo já não é o suficiente. E aí, vereador Lauri, presidente, o senhor me desculpa, mas eu não posso só aqui parabenizar a questão da lei Paulo Gustavo. Tem que parabenizar sim, que foi o governo federal que assumiu, que assinou, o presidente Lula que assinou, né? Foi o decreto. Mas eu não posso esquecer que quem acabou com a cultura nesse país foi o governo Bolsonaro. E o aprendiz do governo Bolsonaro, o aprendiz de Bolsonaro é o Guti. O Guti também trouxe desgraça para Guarulhos, acabou com o carnaval, acabou com a saúde, acabou com o funcionalismo público. Não temos segurança nas escolas e tirou o leite da boca das crianças. Então, todos presentes, todas presentes, aqueles que nos assistem, me desculpa fazer um desabafo, mas é impossível eu vim aqui para falar bem de uma lei, né, e não lembrar todo o desgoverno que o prefeito Guti fez com essa cidade e está fazendo, assim como o Bolsonaro também fez pelo Brasil. Então, parabéns pela lei Paulo Gustavo, parabéns para todos que lutaram e continuam lutando e nunca deixem de lutar. É o momento da gente ir para a rua para apoiar o governo Lula,
para que a gente tenha mais condições para a cultura, mais condições para a educação, mais condições para a segurança. Temos que dar um apoio ao governo Lula. Temos que tomar nossas ruas de volta, mas para apoiar um governo que quer ver o povo bem. É isso que a gente precisa fazer, dar sustentação, né? E para mim, para encerrar, presidente, para o senhor não ficar tão nervoso comigo, eu vi que o Jorginho também já está ali suando o óculos dele, então eu vou deixar aqui apenas uma frase. Fora Gucci. Bom, antes de passar a palavra para o próximo orador, gostaria de informar aqui a todos a presença do ex-prefeito Eloy Pietá nessa casa, que depois também passaremos a palavra a ele. Com todo respeito à opinião de todos, do vereador Brinquinho, e sendo aqui delicado com ele, não interrompi, não fiz nada, mas eu peço a vocês, que quando passar a palavra ao público, que vamos ficar atento a essa audiência pública. É uma audiência pública aqui, referente a uma lei que nós precisamos fazer, 2 audiências na cidade, para podermos ter o direito de receber esse valor que está sendo destinado à cidade. Ok? Então, eu peço que todos falamos sobre a lei. Valeu, Rosilda. Sim, e não... E daqui para frente, então, somente sobre a lei, ok? Eu vou passar a palavra agora para a pessoa que mais entende dessa lei, pelo menos de tudo que eu vi até agora, num bom sentido, é claro, eu sei que todos leram, todos sabem, estão por dentro da lei, mas nada mais justo do que passar a palavra para Rose Marques, porque ela é a pessoa na qual ela é simplesmente a coordenadora do Comitê Estadual da Lei Paulo Gustavo e também representante do Estado de São Paulo na Operativa Nacional dos Comitês da Lei Paulo. E para ela, sim, eu estou estendendo o prazo, porque ela vai explicar bem mais tempo, então você tem o prazo que você achar, e, claro, dentro do razoável necessário, tá bom? Obrigado. Boa noite a todos. Rose, só um minuto. Só para informar, desculpe, as inscrições já foram feitas, estão todas aqui. São 17 inscrições, 19 ao todo. Entrou mais 2, pessoal. Então, depois, na hora que começar a chamar as pessoas, nós vamos determinar um prazo, porque senão não acaba e nós temos um prazo para entregar a casa. Não, já encerrou agora. Tem 19 inscrições. Então, Rose, por favor, com a palavra. Obrigada. Bom, boa noite a todos, a todas e todes. Eu vou fazer uma audiodescrição. Nós temos na casa hoje pessoas com problemas de visão. Eu sou uma mulher de 50 anos, cabelos loiros, cabelos compridos. Estou trajando um blazer azul marinho com uma blusa branca. Não sou alta, estatura média brasileira é 1,60 m. Bom, gente, saudar então a mesa, presidente da comissão, Lauri, e agradecer ao senhor por ter entendido a importância desta nossa audiência, desse nosso encontro nesta noite. Saudar também a vereadora Carol, o vereador Jorginho, a vereadora Janete Pietá, vereador Wesley Casaforte, o vereador Edmilson Souza, vereador Maurício Branquinho e também o nosso presidente do Conselho de Políticas Culturais da cidade, o Vitor Souza, e ex-secretário de Cultura. Eu quero agradecer também, registrar e agradecer a presença de todos vocês e fazer alguns agradecimentos especiais, e me perdoem se eu não estiver aqui na lista todos, para serem, nesta noite, lembrados aqui com suas instituições, associações, agremiações, todo o movimento que vocês representam. A gente agradece o Tiago Guerra, que é da APA, Associação dos Amigos do Patrimônio e Arquivo Histórico de Guarulhos, o Leandro, que é presidente da Liesg,
e através do Leandro eu saúdo todas as agremiações, todas as escolas de sambas da nossa cidade. Aproveito e agradeço também ao Cristiano do Carnaval de Rua. Agradeço também a presença do Tiago Soares, secretário estadual de Igualdade Racial. A Mara Ramos e também a Mariana Castro, representando o deputado federal Alencar Santana. Nelson Ribeiro, que é poeta, representando o Ilê Acheu Baluaê dos Pimentas. Comissão de Mulheres da Marcha das Margaridas de Guarulhos, que vão a Brasília neste ano. Marcelo Mendonça e também o Roman Lopes, que são conselheiros do Conselho Diretor do Fundo Municipal de Cultura, o nosso Funcultura. Rogério Santana Reis, presidente do Uniblocos. Valéria Messias, Conselho de Patrimônio Histórico. Aí tenho aqui também, gente, anotado a presença da Fernanda Cucci, vereadora suplente, Vanderlei Ramazini, presidente do Sindicato dos Bancários, e também a Luísa. Nós temos presentes aqui hoje artistas de São Paulo, da Zona Sul de São Paulo. Muito obrigada por ter vindo de lá e foram os primeiros que chegaram. Agradecer aqui também a presença de poetas e de poetisas. O Matheus, da ONG Skate, e é importante lembrar essa meninada que sonha e que também quer fazer parte desse momento importante e está mais que certo de estar aqui presente com a gente hoje. A juventude precisa também tomar os seus espaços de direito. Representantes do Instituto Nossa Senhora de Lourdes, a Elza. Agradeço também o ex-prefeito Eloy Pietá. Agradeço também, através do André Okuma, todos os meninos que fazem parte da ASING. Muito obrigada pela presença de vocês. Todos os outros conselheiros aqui presentes. E quero fazer um agradecimento especial à menina de 11 anos, artista da nossa cidade, Lara Vitória, que fez o hino à nossa cidade de Guarulhos, que nos atendeu com muito carinho através de sua mãe, a Cileide, que hoje, infelizmente, está gripadinha, né, com a garganta um pouco ruim, mas que deu seu recado. Parabéns para as nossas crianças artistas. E agradecer o produtor Cris, junto com o MC Gussan, que fizeram aqui também a sua expressividade através do hino nacional. Lembrar que essa lei Paulo Gustavo, ela é necessário que se chegue às pontas, que vá também para a cultura de periferia, que é um dos objetivos da lei Paulo Gustavo. Bom, gente, esse é o momento para a política cultural que marca a história do nosso país. Eu não vou relembrar aqui, porque o vereador Maurício Brinquinho disse, Edmilson disse, Wesley Casaforte também disse. Marca o momento que nós ressurgimos das cinzas, como a Fênix, como diz Marques Oliveira, a quem eu quero fazer um agradecimento especial. O Marques, que foi também gestor cultural, foi secretário adjunto de cultura da nossa cidade e é uma ativista que sempre está aí lutando pela cultura. Independentemente de partido, nós somos Partido da Cultura Brasileira. É um momento de transmutação, de avanço na cultura, e a gente tem que seguir esse cortejo a partir de agora com muita força, com muito empenho e com muita união, porque se a gente não se unir, a gente não consegue chegar às informações, às capacitações, não consegue chegar realmente à verba que está destinada para a nossa cidade. Então, gente, nós precisamos fazer esse mutirão, e não é só hoje não, isso é só o comecinho, o primeiro passo que a cidade está dando, e que eu estou feliz da vida, porque, assim, com muita dificuldade, a gente conseguiu chegar aqui nesse momento hoje, porque não é fácil quando você quer fazer uma luta pelo coletivo. Então, a gente tem que continuar juntos para estimular também os gestores das nossas regiões, dos nossos municípios, para que eles acessem os recursos da LPG, que é a Lei Paulo Gustavo, porque eles vão ter só até o dia 11 de julho para cadastrar um plano de ação
E é por isso que eu estava desesperada atrás do senhor, vereador Lauri, que essa audiência precisava acontecer com urgência, porque não basta só uma, nós precisamos de no mínimo 2, nós precisamos de oitivas, nós precisamos de consultas públicas. Foi feita uma consulta na cidade, sim, mas só que a maioria do cidadão, da cidadã brasileira aqui de Guarulhos não ficou sabendo, não chegou a informação e não se cadastrou. Se eu não me engano, nós temos apenas um pouco mais de 200 pessoas inscritas no cadastro da prefeitura, que foi colocado, que foi disponibilizado, e aí nós precisamos que seja reaberto essa consulta de mapeamento para que as pessoas façam suas inscrições também através dos formulários que são geralmente para que seja feito esse mapeamento e encontre essas pessoas, aonde elas estão, aonde elas moram, de qual segmento elas são. A gente precisa desse conhecimento e é essa a luta, é esse o trabalho do Comitê Paulo Gustavo e da Operativa Nacional. É fazer com que a informação chegue, é descobrir aonde estão os artistas e depois também ajudar na fiscalização para garantir que essa verba realmente foi destinada a quem é de direito. Então, gente, 11 de julho é o prazo para o cadastro do plano de ação facilitado na plataforma que foi liberada no dia 12 de junho, um dia após o lançamento da Lei Paulo Gustavo lá em Salvador, com o presidente Lula e também a ministra Margarete Menezes. E toda ajuda é bem-vinda nesse momento. Lembrando que, para acessar esse recurso, os gestores de cultura, eles têm que fazer também a adesão do Sistema Nacional de Cultura, têm que se comprometerem a avançar na implementação do seu sistema municipal de cultura, e isso durante um ano, que vai até agosto do ano que vem. Muitos municípios ainda não têm o seu sistema montado. Guarulhos tem, né? Ainda bem, mas nós precisamos que realmente esses prazos sejam respeitados. Inclusive, conforme toda a documentação do Sistema Nacional de Cultura, ao longo do ano, vão estar recebendo suporte e apoio do Ministério da Cultura. Lembrar que o nosso grupo da Operativa Nacional, que tem lá seus representantes de todos os estados brasileiros, ele é vinculado ao MINC. Nós temos lá no grupo os diretores que estão o tempo todo lá nos informando, nos munindo e nos socorrendo com a assistência técnica aos municípios, aos estados e ao Distrito Federal. E, ao longo desse ano, gente, esse suporte e apoio do MINC vem para viabilizar na prática, caso exista dúvida do município, né? Mas nós temos também, inclusive, acumulado de guias sobre o Sistema Nacional de Cultura, que já foram elaborados anteriormente. 2023 é o ano em que a agenda política é o da retomada democrática e a retomada do MINC. Nisso, a retomada é da cultura democrática e da democracia participativa, que é o que a gente está fazendo aqui hoje. A Lei Paulo Gustavo, por si só, ela exige maior participação social, isso antes de se publicar os editais locais. Esses editais locais eles serão publicados tão logo o município faça a sua inscrição no Transfere.gov, suba seu plano de ação e abra os editais. Então, a LAB 2, que inclusive vai ser discutida logo agora no meio do ano, que é a Lei Aldir Blanc 2, ela exige também esse sistema municipal de cultura. E, inclusive, também é o nosso ano de conferências. Nós temos já, a partir de setembro, conferências municipais de cultura. E aí eu já convido a todos vocês para que a gente tome os espaços, que a gente participe. Nós vamos ter, a partir de outubro, as conferências estaduais. Aí nós vamos ter, em novembro, a sistematização de tudo o que já aconteceu e depois, na sequência, em dezembro, nós teremos de 4 a 8 a Conferência Nacional de Cultura e nós temos que estar atento a tudo o que está acontecendo. Então, para a gente finalizar e ir para os slides aqui para a nossa apresentação, gente, eu quero dizer que não é só a conferência que poderá contribuir com essa agenda política.
A partir desse momento potente para as nossas políticas culturais, nós poderemos ter mais audiências públicas. Nós temos que ter mais fóruns, mais GTs, são os grupos de trabalho, mais comissões sendo formadas, e aí eu quero, neste momento, incentivar para que outras pessoas também formem suas comissões e formem também os comitês, que inclusive a gente formou o comitê de Guarulhos, da Lei Paulo Gustavo, que está vinculado ao Comitê Estadual da Lei Paulo Gustavo. Nós temos já muitos participantes, mas depois, quem quiser, pode me pedir, que eu passo o link para que vocês entrem também, para que possam se munir o tempo todo de muita informação. Por enquanto é isso, e agora a gente vai fazer uma explanação através do telão, e na sequência, então, nós vamos abrir já, conforme o Lauri disse, a fala para que todos vocês aqui presentes possam também tirar suas dúvidas, fazer sua manifestação cultural. Ligou agora. É que eu acho que a sua palavra... É bem rapidamente, só uma questão de ordem para poder saudar o presidente do PSOL, Maxwell, que eu não tinha visto, então gostaria de saudá-lo aqui perante a mesa. Obrigado. Ok. Bom, gente, o que nós vamos ver agora, aquilo que muitas pessoas, inclusive, já disseram, a gente vai passar rapidamente aqui, a Lei Paulo Gustavo, né, seu histórico, princípios, objetivos, como o recurso pode ser utilizado, como ter acesso, aí a execução dos recursos, que inclusive eu já dei uma explanada rapidamente aqui, quando eu disse do município precisar fazer o plano de ação e fazer sua inscrição no Transfere.gov, prestação de contas, inclusão e democratização do acesso à cultura por meio da LPG, atendimento e espaço para dúvidas e diálogo. Vamos lá? Olha, quem quiser assim, acessar através do celular esse QR Code, para poder depois entrar na área de cultura do município, para pegar um formulário, gente, para tirar dúvidas também. Quem quiser, apontar aí. Ok? Vamos lá? Pode passar? Bom, é a Lei Complementar 195 de 2022, Decreto número 11.525/2023, e também o Decreto número 11.453, que é Decreto de Fomento, /2023. Vamos lá para o histórico e os princípios, né? Fruto de um processo de luta e resistência da classe artística e cultural brasileira. Aprovada em 2022, como objetivo, ela tem a realização de ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas em decorrência dos efeitos econômicos da pandemia da Covid-19 no setor cultural. E aí eu faço um adendo. Rose, mas acabou a pandemia. Mas e o impacto? Quantas pessoas não estão sofrendo ainda hoje pelo impacto da pandemia? Principalmente a classe artística, né, gente? Que foi a classe mais atingida. Porque quando a gente fala em arte, não é só o artista que vem à frente. Existem todos os trabalhadores, trabalhadoras, os fazedores de cultura e toda a economia que é gerada através da cultura, né? Então, ela viabiliza o maior investimento direto no setor cultural da história do Brasil, que já já a gente vai falar o valor para vocês aqui. E ele advém do superávit do Fundo Setorial Audiovisual e também do Fundo Nacional de Cultura. É por isso que a maior parte desse recurso ele é destinado para o audiovisual, mas
todos os eixos culturais, todos os setores vão ser contemplados, mas a grande parte vai para o audiovisual. Mas, Rose, então quer dizer que a cultura que eu faço, ela também ela pode ser contemplada dentro do audiovisual? Pode. Daqui a pouco a gente explica melhor isso para vocês, desde que vocês peguem a cultura de vocês e façam dela um documentário, transformem ela no audiovisual, mas esse detalhe a gente entra mais na frente, tá? Ela também, gente, vai ser executada em parceria com estados, municípios e o Distrito Federal e vai ser descentralizada. Isso em consonância com o Sistema Nacional de Cultura, por isso que eu falei um pouquinho aqui do Sistema Nacional de Cultura, para vocês entenderem que o município ele precisa estar organizado, né? As ações executadas devem ser realizadas, gente, em consonância, né, com o Sistema Nacional de Cultura, em regime de colaboração, forma descentralizada, participativa. Isso está no artigo 216-A da Constituição Federal, e em relação à pactuação entre os entes da federação e a sociedade civil no processo de gestão. Os estados, Distrito Federal e os municípios que receberem os recursos devem se comprometer a fortalecer esses sistemas locais da cultura existentes, ou, se não forem existentes, né, tem que implantá-los com a instituição dos conselhos, dos planos, dos fundos estaduais, distrital, também municipais de cultura, e isso também está aqui no artigo 216-A da Constituição Federal. Esse compromisso é afirmado no momento da assinatura do termo de adesão pelos entes federados para o recebimento do recurso. Então, que momento é esse? É quando o município entra na plataforma Transfere Gov, ela faz lá a sua assinatura e sobe o seu plano de governo. Aliás, o seu plano de ação, né? E o prazo para integrar o sistema, 11 de julho de 2024, que bate com 60 dias, que foi dado a partir do momento do lançamento no dia 11 de junho em Salvador. Vamos lá? Pode ir. Valores a ser repassados, o valor total 3 bilhões 862 milhões, esse é o valor do Brasil. Audiovisual, 2 bilhões 797 milhões. As demais áreas culturais, 1 bilhão e 65 milhões. Todos os estados e municípios têm direito a receber, sem exceção, gente, todos os municípios, né? Inclusive, na página da LPG, no site do MINC, é possível verificar o valor de cada estado, município e Distrito Federal, o que cada um pode receber. A gente tem uma tabela atualizada a partir do momento do lançamento da lei. Aí, eu coloquei aqui para vocês, estado de São Paulo. E por que eu coloquei o estado de São Paulo? Porque nós podemos inscrever 2 projetos, se nós quisermos. Um pelo estado e o outro pelo município, por isso que eu coloquei. Então, o estado de São Paulo recebe 356 milhões 253.488 reais e 49 centavos. Guarulhos, ele estava com valor menor, mas já foi atualizado, chegando na casa dos 10 milhões. 9.989.052 reais e 25 centavos. Agora vamos lá. Essa verba vai para onde? Ela tem que ser descentralizada. Então, 5.292.199 é do artigo 5º, inciso 1, que é o audiovisual. Na sequência, a gente tem 1.209.674 reais e 23 centavos, que esse valor aqui, ele vai para salas de cinema. A gente tem R$ 607.334,38 reais, que vai para as oficinas de capacitação, né? E também para cinema itinerante. E a gente tem aqui R$ 2.879.843,76, que é o artigo 8, que são as outras expressões culturais. Teatro, cinema, também vai
para as culturas afirmativas, que são os movimentos de mulheres, os movimentos LGBTs. A gente também tem, nesse montante aqui, 20% que é dedicado à questão dos povos negros e 10% dele para os povos originários, que são os índios. Passados os números, eu vou quebrar o protocolo, vou te interromper um minutinho, já que você passou os números agora. E eu gostaria, o ex-prefeito Eloy vai ter que sair, e para não ser indelicado, eu vou passar a palavra a ele. Nós acabamos essa parte dos valores para cada, você dividiu no audiovisual, em todos os segmentos. Eu vou passar a palavra para o Eloy, antes dele sair, só por uns 5 minutos, para poder, depois nós retomamos aqui. Tá Tudo okay? bem. Com a palavra, senhor Eloy Pietá, ex-prefeito de Guarulhos. Vereador Lauri, vereadoras, vereadores, e desculpe, é que faz 5 anos que eu sempre faço minhas lives à noite, né? Eu sou o apresentador. O Vanderlei Ramazini, que está aqui, agora está fazendo nas terças-feiras, eu fazia todos os dias. Padre Friso está fazendo nas quintas, mas hoje é sexta e eu tenho minha live, então trabalho nessa área da comunicação sem ganhar nada, mas como tanta gente aqui da área da cultura que se dedica enormemente, e eu acho importantíssimo. A cultura, ela trabalha com a genialidade das pessoas, trabalha com a criatividade das pessoas, trabalha com a formação, às vezes a formação apenas prática, mas às vezes a formação prática e teórica, mas tem que ter também os recursos, e tem que ter também as estruturas, aqueles ambientes em que se possam apresentar os artistas, interagir com a população. Então, eu quero parabenizar a todas e todos vocês, seja pela ação, pela arte de vocês, e também a gente parabenizar aqui todos os vereadores e vereadoras que se dedicam a essa questão da cultura, e a gente precisa avançar muito em todas as áreas. Eu fui durante 12 anos professor de língua portuguesa, sou agora professor de história, e eu sempre digo para os meus alunos e alunas o seguinte, que a cultura é muito maior do que a educação. É muito maior do que a educação. Por quê? Porque o que a gente tem nas escolas? A gente tem nas escolas a transmissão da cultura que foi acumulada, seja na área da ciência, seja na área da arte. Nós temos a transmissão da cultura e, ao mesmo tempo, a recriação da cultura, porque não é a educação não pode ser apenas alguém de cima transmitindo para os outros, tem que também ouvir, ter a criatividade de todos e todas. E a cultura, ela abrange todas as áreas da vida humana, todas as áreas de nossa relação com a natureza. Por isso, então, vocês são promotores, né, dos avanços, seja em qualquer área que vocês atuem, são promotores dos avanços da humanidade, e que se avance no sentido da paz e da justiça, e também da alegria, porque a cultura, ela nos dá também muita alegria, além de transmitir, às vezes, a própria tragédia, como as tragédias de Shakespeare, mas o Shakespeare tinha também as comédias. Então, eu quero agradecer muito e pedir mil desculpas, mas é uma obrigação minha, Lauri, né? Eu não posso não cumprir isso, né? E eu estava falando ali com o Edmilson que nós, durante 8 anos, nós tivemos aqui
um enorme esforço na área da cultura. E eu não desfaço dos outros esforços, não, porque quem assume um cargo público não pode destruir o que os outros fizeram, tem que reconhecer o papel que os outros fizeram e o papel também que os que vêm depois façam, né? Então, muito obrigado a vocês e 1000 desculpas, peço perdão. Então, eu retorno agora com a palavra a Rose Marques para dar continuidade aqui na nossa audiência. Então, só para a gente finalizar aqui essa questão dos números, como nós temos aqui artistas de São Paulo também, gente, eu já, inclusive, peguei aqui na tabelinha também o valor que vem para a cidade de São Paulo. Ou, às vezes, vocês conhecem algum artista que mora em São Paulo. Para a capital, nós vamos ter 86.981.595. E deste valor, 46.082, ou melhor, 46.082.000 vai para as demais áreas culturais. Tá certo? Então, vamos ver aqui para frente o que a gente pode passar para vocês terem uma ideia. Só dando aqui, gente, uma noção de como funciona, desde que a lei foi aprovada, o passo a passo para chegar até a nossa gente, tá? E aí eu quero agradecer a presença de todos vocês. Fiquei muito feliz que vocês vieram aqui para que a gente possa, então, se fortalecer, se organizar mais para a gente conseguir fazer a cultura da nossa cidade acontecer e essa verba chegar na ponta, como a gente diz, chegar em todos os lugares da nossa cidade e realmente faz cultura. Vamos lá? Bom, aqui vem muito a parte técnica, a parte de artigos, né? O artigo 6, inciso 1º, que fala do apoio à produção audiovisual, de uma forma exclusiva ou complemento a outras formas de financiamento, inclusive aquelas originárias de recurso público ou de financiamento estrangeiro, dividido entre estados e tal. Isso aqui é muito técnico, né? Mas ela serve para quê? Desenvolvimento de roteiro, núcleos criativos, produção de curtas, médias, longas metragens, né? Longas-metragens, séries e também webséries, telefilmes, nos gêneros ficção, documentários, animação, produção de games, videoclipes, etapas de finalização, pós-produção e outros formatos de produção audiovisual. Aí, eu quero fazer aqui só colocando uma informação a mais, que se na cidade não tiver todos os projetos para serem contemplada toda a verba, todo o valor, essa verba ela não pode ir para outro setor. Ela não ela vai, no caso, retornar para o governo e o governo redistribui para as cidades que tenham os projetos. Então, assim, eu não posso, eu não tenho tantos projetos para ocupar tanto dinheiro do audiovisual. Não vai poder, vamos pegar esse valor e colocar aqui no teatro, na dança. Não pode. Porque, inclusive, o município tem que abrir 2 contas quando ele faz a inscrição no Transfere-Gov. É uma conta para o audiovisual exclusivo e a outra conta para as demais expressões culturais. Tudo bem aqui? É só para a gente ter uma noção de como que funciona, né? A lei, como que a cidade também, como que ela se organiza e como recebe tudo isso. Bom, o inciso 2, apoio a reformas, restauros, manutenção, funcionamento de salas de cinema, incluída adequação a protocolos sanitários relativos à pandemia, isso já foi, sejam públicas ou privadas, bem como de cinemas de rua, cinemas itinerantes, dividido também entre estados, distrito e municípios. Aí, assim, eu vou abrir uma sala de cinema, então. Na verdade, a diretriz, a gente precisa ler com bastante atenção, e aí o MINC ainda está desenvolvendo algumas minutas, está desenvolvendo alguns materiais explicativos para tirar muitas dúvidas que surgem em todos os lugares. Porque, assim,
geralmente, ela vem destinada para aquela sala que já existe, que está com problema, não é isso, Vitor? Vitor, que também já passou por isso na Aldir Blanc, né? Então, eu não posso correr agora para abrir uma sala de cinema, porque tem que ser para aquelas que já existiam e que estão desativadas, ou que estão com equipamentos obsoletos e que precisam ser renovados. Então, tem assim minuciosidades dentro das diretrizes que a gente precisa ler para entender. E aí, depois, eu me comprometo de mandar cartilha para vocês, que tem uma linguagem bem simples, para que todos possam entender melhor como funciona isso. Vamos lá para o próximo? Pode ser cinema itinerante também, tá, gente? Audiovisual. Sala de cinema são recintos destinados, ainda que não exclusivamente, ao serviço de exibição aberto ao público de obras audiovisuais para fruição coletiva, e é possível a ampliação da vocação de outro espaço cultural que já existe, né? Cinemas de rua, cinema itinerante, serviços de exibição aberta ao público, obras audiovisuais para fruição coletiva em espaços abertos, locais públicos, equipamentos móveis, acessíveis de modo gratuito. Tem que ter contrapartida nisso. Eu não posso, por exemplo, me inscrever na lei, reequipar toda a minha sala de cinema que eu tenho, e aí, com dinheiro público, né, da lei, e aí cobrar das pessoas para assistirem. Eu tenho que ter a contrapartida, então tem que ser gratuito. Vamos lá. O ente federativo, ele pode optar pela execução direta dos recursos destinados às salas de cinema públicas, da sua responsabilidade, observadas as regras de contratação pertinentes à modalidade de contratação pública por ela definida. Então, o que acontece? O município, gente, de todo o valor que vem para a cidade, isso está na lei. Ele tem direito a 5% do montante, para também ele poder... e isso deve ser feito também com a população. O gestor que gosta da participação pública, que faz a participação pública, né, as ações participativas, ele precisa ouvir o que a população quer que o município também faça. Eu acho que seria a forma mais justa de se usar o dinheiro público. Inclusive para as capacitações que existem antes... antes dos editais, para que as pessoas aprendam a fazer todos os seus editais, as ferramentas de tecnologia, de busca ativa, todas essas questões, o município ele está sendo pago, no caso, 5% do valor total que vem, para o município poder se organizar, se estruturar e dar a condição para que as pessoas possam inscrever os seus editais. Agora, é mais aconselhável que o município use a sua verba, o seu recurso do orçamento que já existe, né? E deixar que realmente esse valor seja destinado para a cultura da cidade e para os fazedoras de cultura. Então, vamos lá. Ainda tem dentro do artigo 6 do audiovisual a capacitação, formação, qualificação, apoio a cineclubes, realização de festivais e mostras de produções audiovisuais, realização de rodadas de negócios para o setor audiovisual, memória, preservação, digitalização de obras ou acervos audiovisuais, que eu acho que isso é muito importante, que às vezes a gente deixa se perder no tempo, na história, muitas coisas importantes, né? Então, o que mais? Desenvolvimento de cidades de locação também está permitido dentro do inciso 3 do nosso artigo 6º, que é do audiovisual. Vamos lá, rapidinho? Vamos para o inciso 4º, então, gente, que são destinados para microempresas e pequenas empresas do setor audiovisual, né? Serviços independentes de vídeo por demanda, cujo catálogo de obras seja composto de, no mínimo, 70% de produções nacionais. Licenciamentos de produção audiovisuais nacional para exibição em rede de televisão pública e distribuição de produções audiovisuais nacionais. Vai ter em alguma diretriz ali que isso está bem explicado, onde as pessoas que vão fazer, né, os seus trabalhos culturais dentro desse inciso, que essa contrapartida deve ser as produções para serem exibidas em televisões públicas, né? Então, no caso de documentários, eu acho que entra bastante isso, né? E que está na conta do Estado, inclusive. Sim, vamos para lá?
demais áreas culturais, que aí engloba todas as áreas que nós falamos, né? Teatro, música, as políticas culturais afirmativas, as cotas que são os recortes para os povos negros, que é 20%, os 10% que é dos indígenas. Aí nós temos ali também uma coisa muito importante, 10% de todo o projeto destinado para a acessibilidade. Isso é fantástico isso, gente. Então, se o seu projeto, na hora de você elaborar o seu edital, você coloca nele, você já conta com 10% e destina para a contratação de pessoas com deficiência, para acessibilidade, né, para Libras, para o Braille e para todas as questões que vão facilitar a acessibilidade humana, ali o seu projeto já tem um grande passo para ser aprovado. Bora lá? O que mais? Apoio a agentes, a iniciativas, a cursos, produções, manifestações culturais, realização de atividades artísticas que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e de plataformas digitais, circulação de atividades artísticas e culturais já existentes. Desenvolvimento de espaços artísticos e culturais também, de microempreendedores individuais, microempresas de pequenas empresas culturais, de cooperativas, instituições, organizações culturais, comunitárias, que tiveram as atividades interrompidas por causa do isolamento, né? Aí tem uma parte muito legal também, que eu quero aqui dividir com vocês, que as pessoas podem inscrever os seus projetos, tanto aqui, como microempreendedores, né, microempresas, empresas pequenas, mas não é só isso, que muita gente fala, Rose, mas eu não tenho empresa aberta, como é que eu vou fazer meu edital? Você pode fazer pelo seu CPF também. Né? E aquelas pessoas que têm as suas microempresas, que estão com dívidas por causa da pandemia, mas que conseguem provar que são do setor cultural, tem lá, a gente precisa tirar essa dúvida, mas eu tenho quase certeza que existe a possibilidade da pessoa conseguir o recurso da Lei Paulo Gustavo para colocar em dia a empresa dela. Então, assim, é para facilitar mesmo a vida do artista, da artista, o trabalhador, a trabalhadora de cultura. Vamos lá para o próximo. Como eu disse ali atrás, os recursos não podem ser remanejados, gente. Então, foi o que eu já falei, né? Se sobra a verba do audiovisual, porque não tem projeto para contemplar todo mundo, ela não pode ser usada para outros fins. Ela não pode ser remanejada, por exemplo, para a área de cultura, de teatro, de dança, para a área de economia criativa, que também é contemplada nessa lei. Ela tem que ser, no caso, devolvida, que ela vai ser retribuída depois para o município que tenha. Então, por isso que a gente tem que avisar todo mundo, porque tem que ter projeto sobrando para ser contemplado nessa cidade. Utilização do recurso, gente, podem utilizar percentual, já falei também, de até 5% do total dos recursos recebidos para operacionalização das ações, observando o teto de R$6 milhões. Então, assim, a cidade que vai receber o montante, ela tem direito a 5% daquele valor, mas se passa, ela não pode passar de R$6 milhões e R$1. O teto é 6 milhões, ok? A gestão local faz o planejamento da fonte desses 5% de acordo com a organização e do total solicitado, 5%, né, e não do total disponível. Bora lá? Esse recurso vai ser utilizado exclusivamente com o objetivo de garantir mais qualificação, eficiência, eficácia e efetividade na execução dos recursos recebidos pelos entes, né, ou, no caso, pelas cidades, por meio da celebração de parcerias com universidades, entidades sem fins lucrativos ou da contratação de serviços